Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos iniciar com a mensagem da palavra do nosso Deus para nossa edificação espiritual nessa noite, pedindo que o Espírito Santo traga entendimento, discernimento, iluminação, revelação de tudo aquilo que Deus tem e quer se comunicar conosco, nessa noite, através não só dos louvores que nós já entoamos, os cânticos de louvores a Deus, a oração inicial, mas também agora, especialmente pela palavra do nosso Deus, para edificar a nossa fé, para nos trazer mais conhecimento, mais mais entendimento do que Deus, de quem Deus é, daquilo que Ele quer para nós, daquilo que Ele tem para nós e daquilo que Ele requer de nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Salmo 112 nos declara assim o nosso Deus na sua palavra, no Salmo 112: aleluia, quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Sua linhagem será poderosa no país, abençoada a geração de homens íntegros. Em sua casa haverá bens e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Desponta nas trevas como luz para os homens retos. É benigno, piedoso e justo. Glória a Deus. Verso de número 5: bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade e com honestidade administra todos os seus negócios. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler ainda até o final. Vamos agora do 6 ao 8. O justo jamais será grandemente abalado, para sempre suscitará boas recordações. Não viverá temeroso, esperando más notícias. Confiando plenamente no Senhor, seu coração estará sempre firme. Seu coração está seguro e nada temerá. Certamente, no final, testemunhará o fracasso dos seus inimigos. O 9 e 10 agora. Generosamente reparte o que possui com os pobres. Perene será a sua benevolência, de cabeça erguida será honrado e exaltado por muitos. Por isso o ímpio o observa e fica irado, range os dentes e se consome de ódio. A ambição dos ímpios os levará à destruição. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse salmo, assim como todos os salmos, são, na maioria deles, são poemas a Deus, mas baseados nas experiências de cada escritor, de cada salmista, baseado nas suas experiências, no seu conhecimento de Deus, nas suas experiências com Deus. Nós sabemos, por exemplo, que o próprio Davi, um dos principais escritores do livro de Salmos, ele teve muitas experiências com Deus e ele tinha prazer em louvar e adorar a Deus, compondo esses cânticos que nós conhecemos como salmos, e exaltando ao Senhor e agradecendo a Deus, e também pedindo a Deus por livramentos. Quantas vezes Davi já esteve na iminência de ser derrotado, esteve cercado por inimigos. Só por Saul ele foi perseguido por quase 20 anos, de perseguição do rei Saul, depois que no coração de Saul entrou a inveja em relação a Davi, e ele não buscou a Deus para lutar contra aquela inveja, e no fim o diabo o incitava para perseguir a Davi, e inclusive tentou matar a Davi por algumas vezes, mas Deus o livrou,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesse Salmo de número 112, que nós lemos agora, nós vemos desde o início uma recomendação, uma orientação do salmista que nos faz, que chama a nossa atenção, logo de início, quando ele diz assim: quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então nós sabemos que os homens, de uma maneira geral, tanto ímpios quanto justos, tanto os não cristãos quanto os cristãos, eles buscam muito a felicidade. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que querem ser felizes e que muitas vezes se dedicam quase a vida inteira na busca pela felicidade. E muitas vezes a pessoa, ela atribui a alguém a satisfação, a realização desse sentimento que ela espera alcançar, que ela espera desfrutar, que é a felicidade, seja no cônjuge, seja nos filhos, e outros buscam em outras fontes, como na riqueza, nos bens, outros no conhecimento, na cultura, outros em viagens e passeios. Enfim, cada pessoa ela tem a sua concepção, o seu conceito de felicidade, mas a verdade está com Deus. E se nós queremos aprender corretamente, verdadeiramente, sobre qualquer assunto da vida, nós devemos buscar na palavra do nosso Deus. E aquilo que não está de acordo com o que Deus determinou, com o que Deus deixou registrado para nós nas Sagradas Escrituras, é engano, é mentira. A própria Bíblia nos alerta que existem caminhos que ao homem parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. Então às vezes imagina você, a pessoa pensa: não, eu vou me casar porque ali com o meu cônjuge, seja o homem ou seja a mulher, eu vou encontrar felicidade. E aí entra no casamento e vem a frustração, porque a fonte verdadeira da felicidade não está no casamento. A pessoa pode viver bem, sentir-se realizada até certo ponto com o seu cônjuge, com o casamento, com tudo que o casamento proporciona, a família, os filhos. Sim, é claro, nós não estamos falando contra o casamento, mas a verdadeira felicidade depende de nós vivermos de acordo com o que Deus deixou registrado para nós. É o ensinamento de Deus que nós devemos buscar, se nós quisermos viver aquilo que Deus tem para nos proporcionar, para nos oferecer, as bênçãos que Deus tem. E viver feliz também depende de nós nos enquadrarmos nesses requisitos de Deus. É um grande engano, nós falamos sempre isso e fazemos questão de mencionar, de repetir, as pessoas pensarem que elas sabem o que é melhor para elas. Ninguém sabe o que é melhor para si mesmo, a não ser o próprio Deus que nos formou, que nos conhece, que estabeleceu um propósito para nós. O próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele é que sabe o que é melhor para nós. A vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. E nosso coração nos engana, enganoso é o coração do homem. Então nós precisamos buscar, compreender, nos dedicar a compreender qual é o sentido da nossa vida de acordo com a visão de Deus. O que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós. E aí nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra. Olha só, vamos repetir: quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então, se a pessoa não é temente ao Senhor, ela tem condições de ser feliz? Não tem.
ela pode se alegrar com algumas coisas, porque se alegrar é um aspecto diferente de ser feliz. Ser feliz depende de um estado de contentamento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu aprendi a estar contente diante de qualquer situação, tendo riqueza ou tendo pobreza, tendo fartura ou tendo escassez. Então ele vai citando todas as circunstâncias, as principais circunstâncias que influenciam o nosso estado, a nossa alma, que podem nos abater ou que podem nos alegrar. Em tudo aquilo ele aprendeu a estar contente. E ele aprendeu a ficar contente com a situação em si, com as pessoas em si? Não, ele aprendeu a estar contente porque ele depositava a sua confiança, a sua esperança em Deus. Então, se nós queremos também, assim como Paulo aprendeu a estar contentes diante das situações, por mais adversas que sejam, diante das dificuldades, ou nos momentos alegres, momentos de realização, de contentamento por algo que nós recebemos da parte de Deus, ou até mesmo por algo que Deus nos proporciona. Por exemplo, quer uma alegria maior para um pai ou para uma mãe ao ver o filho nascer, o filho vir a luz, vir ao mundo? Gloriai, Deoreclai, Decanteai, é uma imensa alegria. Então tem muitas coisas que trazem um contentamento para nós, mas se a pessoa ela não é temente a Deus, ela não conhece a Deus, porque também esse temor do Senhor não é simplesmente ter medo de Deus, porque ter medo de Deus até Satanás tem. A palavra de Deus deixa claro que o diabo crê e estremece diante de Deus. Então ele conhece o poder de Deus, ele sabe quem é Deus, ele viveu lá no céu. Nós não sabemos exatamente por quanto tempo, mas se no céu não existe essa cronometragem de tempo, aqui nós temos o início e o fim das coisas. Especialmente a vida humana, ela é passageira. O próprio Deus estabeleceu um tempo máximo de vida para o homem atualmente na terra em 120 anos. E a Bíblia diz que depois dos 70, especialmente, a vida se torna enfadonha, se torna pesada, é canseira e enfado. Vem a fraqueza, vem as enfermidades, vem muitas coisas que tornam difícil a vida de uma pessoa idosa. Alguns vão mais tempo com boa saúde, mas muitos não vão. Então é assim, a vida nossa é passageira, tanto que a palavra de Deus compara a vida do homem como uma erva do campo, que de manhã ela está bonita, está viçosa, está cheia de vida, está cheia de frescor, ali tem água dentro dela, tem vida dentro dela, e no fim do dia ela está murchinha, está sequinha. Então assim é a comparação que Deus faz com a nossa vida aqui na terra. É muito passageira, até porque para Deus não existe limitação de tempo, porque Deus é eterno, não tem princípio nem fim. E no céu também vigora a eternidade, prevalece a eternidade. Então nós não sabemos dizer quanto tempo que Satanás viveu ali no céu, mas a gente deduz que foi bastante tempo. E mesmo ele treme diante de Deus. Agora, nós temos que ter temor de Deus. Nós temos que temer, não porque Deus é mau, mas nós temos que temer a Deus porque nós somos pecadores e Deus não é. E Deus é justo e fiel a Ele mesmo e a Sua palavra. Então nós sabemos que todo pecado, toda desobediência, toda transgressão das leis de Deus trazem consequência para nós. Então é esse o temor que nós devemos ter. Nós devemos ter medo das consequências dos nossos pecados. Amém? Então, quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor, aquela pessoa que reconhece a Deus como ser supremo, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, é o autor da vida,
e também da morte. Deus nos dá a vida, o nosso espírito provém de Deus, e o espírito do homem tem dois destinos: ou ele voltará para Deus, ou ele vai para o inferno, porque o espírito e a alma não morrem. O espírito, uma vez criado, ele vai viver eternamente, juntamente com a alma. O corpo terreno volta para o pó, porque foi formado aqui na terra, com os elementos da terra, mas o corpo futuro que nós vamos receber depende para onde nós vamos. Se for para o céu, será um corpo glorificado. Se for para o inferno, nós não sabemos exatamente como é, que a Bíblia também não deixa claro, mas nós sabemos que será um destino terrivelmente terrível demais. Misericórdia, é sofrimento pela eternidade toda. Então nós temos que ter consciência e conhecimento dessas coisas. Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Se a pessoa pode crer em Deus, pode até dizer que ama a Deus, mas se ela não tem prazer, ela não se alegra em conhecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, dificilmente ela vai ser feliz, porque não há como nós obedecermos a Deus se nós não conhecemos os seus mandamentos, nós não conhecemos a palavra de Deus, as instruções que Deus nos dá. Agora, toda a instrução que vem de Deus para nós, que está na Bíblia Sagrada, ela foi escrita e foi registrada para nós, para o nosso ensino, para o nosso proveito, para nos ensinar qual é a maneira certa de viver segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus requer para nós, não segundo eu penso, não segundo eu quero, mas segundo o que Deus quer. Se a pessoa ela passa a compreender, ela compreende que Deus tem sempre o melhor para ela, para nós, e se interessa em saber como Deus quer que ela viva, e se esforça para obedecer a Deus, o próprio Deus dará todas as condições. Se eu tenho pouca instrução, pouca leitura, eu recebo iluminação, recebo entendimento. Nós conhecemos muitas pessoas que não é propriamente a questão da cultura, da leitura, de muita leitura, mas é o amor a Deus e a sua palavra. A pessoa que tem desejo de conhecer mais a Deus, que ama a Deus e a sua palavra, ela recebe uma iluminação sobrenatural, ela recebe um ensinamento, uma revelação do próprio Espírito Santo, que traz clareza, que traz entendimento. É claro que em muitos aspectos essa pessoa vai ter algumas limitações para ter um conhecimento às vezes mais profundo, porque a própria língua vai impor essas limitações, mas o essencial para ela viver bem, para ela obedecer a Deus, para ela ter paz no seu espírito e ser um servo fiel, uma serva fiel, ela vai receber de Deus, porque se não fosse assim, Deus estaria sendo injusto. Então o próprio Deus, ele tem todo o poder e ele cria todas as condições necessárias para a pessoa que quer viver de acordo com aquilo que ele requer de cada um de nós. Ele tem as condições para isso. Então não adianta a pessoa querer dar desculpa. Não, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Não, eu não leio a Bíblia porque eu tenho pouco estudo. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Aí cada um vai dar a desculpa que quiser. Essa desculpa vai trazer algum proveito à pessoa? Não, só vai trazer prejuízo, porque a Bíblia é muito clara, em todos os aspectos ela nos deixa claro, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é Deus desejoso de nos ensinar como que nós devemos viver, como nós devemos agir, como que nós devemos nos relacionar, não só com Ele, mas entre os iguais, entre nós. Em tudo Deus tem uma instrução para nós, sobre todos os aspectos. Em qualquer coisa da vida humana que você tiver dúvida, quiser saber o ensinamento de Deus, saber a orientação de Deus, na Bíblia tem a resposta.
Então, não adianta depois a pessoa apresentar justificativas. Não adianta, porque Deus conhece o profundo. Agora, quando a pessoa ela erra por desconhecimento, porque ela não teve a oportunidade, porque, por exemplo, se você hoje é um cristão, está na igreja, quem sabe já há 5, 10, 15 anos, e até hoje você não se empenhou, não se dedicou em buscar conhecer a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, se aprofundar nesse conhecimento, estudar, se até hoje você não fez isso, qual é a justificativa? Qual é a sua desculpa? Aí você pode dar 1001 desculpas para o pastor ou para quem quer que seja, mas para Deus não vai colar. A Deus ninguém engana, Deus conhece, nos conhece no profundo. E quem é que está ficando no prejuízo? Quem está deixando de ser abençoado, mais abençoado do que já está sendo, muito mais, é você, ou sou eu, se eu assim fizer. Então, nós temos que olhar, examinar as Escrituras e entender que Deus é tão amoroso que Ele tem todo o prazer em nos ensinar. Agora, se eu realmente em alguma coisa, em algum aspecto, eu errei porque eu ignorava ou não tive condições também de aprender, ainda assim eu vou ser penalizado pelo meu erro, porque se não fosse assim, Deus também seria injusto. Mas Deus sabe retribuir a cada um com justiça. Então a própria Bíblia fala sobre isso. A quem mais é dado, mais é requerido. Ou seja, quem conhece mais, se errar, se pecar naquilo que já conhece, o puxão de orelha, o castigo é mais forte, a consequência é mais forte. Agora, se a pessoa não conhece, não é porque ela não quer, não é porque ela está acomodada, não é porque então eu não vou nem ler a Bíblia, porque assim, se eu errar, minha punição vai ser menor. Aí você já está querendo enganar Deus? Se você vai enganar a si mesmo, ou quem sabe até que possa conseguir enganar alguém, mas a Deus você não vai enganar. Então deixa de bobagem, porque senão quem fica no prejuízo é você mesmo, ou é quem fizer assim, misericórdia. Então nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. A própria Bíblia deixa claro que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a Bíblia ela não é feita para o ímpio, não. Aí tem gente que lê a Bíblia e pensa assim: nossa, aquele lá, que não converteu ainda, se ele tivesse lendo isso aqui, ou se ele tivesse ouvindo isso aqui, serve para ele. Não, meu irmão, não, minha irmã, serve para nós mesmo, porque a palavra é clara: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é quem não é povo de Deus, porque o homem que não nasceu de novo, novamente, espiritualmente falando, ele ainda não é filho de Deus, ele ainda não é servo de Deus, ele não faz parte do povo escolhido por Deus. Ele, se não se converter antes da sua morte aqui na terra, ele não vai entrar no céu. Então, não adianta a gente querer enganar a nós mesmos. E aqui o salmista vai falando de muitas coisas, de muitas bênçãos, que tem através desse procedimento de temer a Deus e conhecer a Ele através da sua palavra, dos seus mandamentos. Sua linhagem será poderosa no país, abençoada a geração de homens íntegros. Então os filhos serão muitíssimos abençoados através de nós, da nossa fidelidade, da nossa servidão a Deus. Em sua casa haverá bens e riqueza, prosperidade também material, não vai faltar nada, e sua justiça permanece para sempre. Desponta nas trevas como luz para os homens retos, é benigno, piedoso e justo. Então olha só, o homem que é temente e fiel a Deus desponta nas trevas como luz para os homens retos. Então assim, a comparação que Deus está fazendo, o próprio Senhor Jesus falou que nós temos que ser luz para o mundo. Então a luz de Deus vem sobre nós através da nossa fidelidade a Deus, e as pessoas veem essa luz em nós, elas observam o nosso comportamento, elas observam nossas atitudes, o nosso procedimento, o nosso modo de viver,
E a pessoa, mas como você consegue ser assim? O que acontece? Que você passa por dificuldade, passa por luta, passa por enfermidade, e você está sempre bem, você está sempre equilibrado, você está sempre contente com Deus. Então essas coisas é que fazem um bom testemunho, e isso influencia as pessoas a quererem também conhecer a Deus, como nós já conhecemos. Então é aqui que está dizendo, é o sentido, desponta nas trevas como luz, ou seja, onde tem treva, a treva significa pecado, simboliza o pecado. Então nós chegamos levando luz, essa luz que nós, não só da palavra que nós anunciamos e pregamos, o Evangelho das Boas Novas, mas as nossas atitudes, como nós falávamos, e isso faz com que as pessoas queiram conhecer a Deus e se convertam ao Senhor. Bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade e com honestidade administra todos os seus negócios. Nós vemos muitos servos de Deus pensar que Deus também faz vista grossa quando ele quer passar a perna nos outros, quando ele quer comprar e não acha que não precisa pagar. Não, eu vou comprar ali pela fé, mas ele não vai ter condições de pagar. Então, se ele não pensou, não planejou primeiro, depois ele fica dando um mau testemunho, e aí ele está sendo desonesto, porque se eu não tiver faltando juízo, se eu não for uma pessoa que não sabe raciocinar, eu sei o que eu posso comprar, o que eu não posso, o que eu tenho condições de pagar, o que eu não tenho. Então a Bíblia também nos ensina sobre isso. Qual é o homem que, querendo construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular os seus custos? Então nós devemos também ser sempre corretos em tudo que nós formos fazer. Seu coração está seguro e nada temerá. Eu pulei o 7, né? Aliás, eu pulei até o 6 a 8. Vamos ler o 6 a 8 de novo. O justo jamais será grandemente abalado, para sempre suscitará boas recordações. Então nós não nos deixamos abalar diante das lutas, das dificuldades, das provações, dos problemas. Nós sentimos, nós sofremos, sim, mas isso não abala a nossa confiança. A principal, na minha avaliação de tudo que eu já aprendi de Deus até hoje, o que faz a diferença na nossa vida, a principal chave de vitória para nós, no nosso relacionamento com Deus, é a nossa confiança em Deus e na sua palavra. Se nós permanecermos sempre confiando em Deus e na sua palavra, nós vamos ser vencedores em todas as nossas lutas, porque quem é cristão verdadeiramente vai enfrentar lutas, vai passar por perseguições, vai sofrer tribulações, porque isso está previsto por Deus na sua palavra. Então, se a pessoa também não está enfrentando nenhuma dificuldade, não está passando por luta, ou nunca passou, não enfrenta tribulação, não enfrenta perseguição, então pode saber que ela está agradando o inimigo, que é o diabo. E se ela agradar o inimigo, ela está desagradando a Deus, porque toda pessoa que ela se posiciona com Deus para viver de acordo com o que Deus quer, ela representa uma oposição ao reino de Satanás. A pessoa que quer que a vontade de Deus prevaleça na terra, assim como ela é no céu, conforme Jesus nos ensinou a orar, em Mateus 6,10, ele vai ser um inimigo de Satanás, ele vai se opor ao reino de Satanás, porque o Satanás é o usurpador, ele não tem direito legal de reinar aqui na terra, mas ele influencia, porque o homem deu legalidade para isso quando pecou, porque Deus deu a autoridade para o homem lá no Gênesis, lá na criação, para o homem governar a terra, dominar sobre todas as coisas. Mas esse governo, esse poder foi perdido em parte, em grande medida, por causa do pecado. Jesus veio para nos restituir essa condição. Então agora, não no meu nome, não por mim mesmo,
mas através do Senhor Jesus, porque eu passei a ser agora um representante do Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos chamados de embaixadores de Cristo. O embaixador representa o seu governo, o seu país. Então agora, aqui na terra, nós somos a Ideoreclai, Decanteai. Nós temos a autoridade legal, dada por Deus, através do Senhor Jesus, de sermos a Ideoreclai, Decanteai, de reinarmos aqui na terra, de administrarmos as coisas de acordo com a vontade de Deus. Não é para fazer a minha vontade, mas é para fazer a Deus, porque o embaixador, ele não sai fazendo as coisas por ele mesmo, ele tem que fazer tudo aquilo que a autoridade que o constituiu designar que ele faça. Então, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que viver, desempenhar esse meu papel de embaixador? De acordo com o que está estabelecido por Deus na sua palavra. Se eu assim fizer, eu vou receber de Deus a Ioreclai, Decanteai, a autoridade, o poder para desempenhar a Ioreclai, Decanteai. Aí essa é a minha função, esse meu papel. E tudo que eu fizer, no nome de Jesus, eu vou ter vitória. Aonde eu plantar a planta do meu pé, o mal vai cair por terra. Se tiver uma enfermidade e for da vontade de Deus que a pessoa fique curada, no nome de Jesus a enfermidade tem que sair, o mal tem que sair. Se tiver um endemoniado, o demônio tem que sair. Porque no nome de Jesus há poder. Não há um poder qualquer, há todo o poder. A palavra de Deus nos declara isso, que ele recebeu todo o poder. Todo o poder foi concedido ao Senhor Jesus depois que ele voltou para o céu. Ele recebeu todo o poder da parte do Pai, no céu, na terra e debaixo da terra, no mundo inteiro, no universo inteiro. Jesus agora tem todo o poder. Ele ainda não assumiu um reinado terreno, mas ele, lá do céu, ele nos concede o poder necessário para nós vencermos as nossas lutas, vencermos as batalhas e fazer tudo o que Deus já mandou a gente fazer. Deus já mandou a gente orar pelos enfermos para que eles sejam curados, expulsar os demônios, já nos mandou anunciar as boas novas, pregar o evangelho. Então agora não preciso, essas coisas não preciso ficar perguntando se eu posso fazer ou se eu devo fazer. Eu preciso saber como que Deus quer que eu faça, para quem que eu devo orar. Mas se tiver um enfermo e a pessoa crê e pedir oração, eu vou orar por ela. E aí a gente pede ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria para saber orar como convém. Mas nós vamos fazer tudo o que Deus já designou para nós, e nós vamos ser vitoriosos, e através disso nós seremos felizes. Amém? A felicidade está no homem que se realiza ao cumprir o seu propósito, o propósito que foi estabelecido por Deus. Não é agora eu vou fazer plano, agora nós estamos chegando, já hoje é dia 20 de setembro, nós estamos praticamente há 3 meses, faltando 3 meses aí pela frente, para terminar o ano de 2024. Daqui a pouco, quando chegar no final do ano, vai chegar aquele momento de todas as pessoas, ou a maioria de todas as pessoas, fazerem planejamento para o ano seguinte. E aí a pessoa faz planos, faz projetos, tem sonhos, e muitas vezes a pessoa faz os seus planos pedindo para Deus abençoar, ao invés dela procurar saber primeiro quais são os planos de Deus para ela, que ela não fez ainda, que ela está em falta com Deus, que não está cumprindo. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, Ele vai perguntar para nós: cadê o que você fez com os talentos que eu te dei? Você multiplicou? Você trabalhou? Porque o Senhor Jesus disse que o meu Pai, Ele falou, meu Pai trabalha até hoje, ou seja, o próprio Deus, o Pai, que já é o Criador de tudo, que tem todo o poder, continua trabalhando. Agora você, vamos querer cruzar os nossos braços? E a vontade de Deus na nossa vida, vai se cumprir ou não? Porque se eu estiver buscando a Deus só para Deus satisfazer as minhas vontades, nós falamos aqui na mensagem do culto da quarta-feira passada, quem pede para satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios deleites, segundo Tiago 4,
não recebe. Então não adianta. Aí a pessoa muitas vezes, a gente vê de vez em quando, é até engraçado, a pessoa assim, eu não vou julgar todo mundo, porque a gente não pode julgar aí, pode ser que tenha algum caso, tem as exceções, mas tem muita gente que escreve lá no carro, presente de Deus. Aí a pessoa está com alguma coisa, não, isso foi Deus que me deu. Olha, irmãos, na maioria dos casos que a gente vai observar o comportamento da pessoa, dá para duvidar, porque não é que Deus não tenha prosperidade, não é isso, mas se a pessoa está com a vida toda bagunçada, como é que Deus pode abençoar uma pessoa que está vivendo com a vida bagunçada, que não obedece a Deus, que tem um mau testemunho, que é ingrata, que é infiel, que é desonesta? E aí tem gente que usa o nome de Deus em vão, e está pecando também porque está usando o nome de Deus em vão. Então, meus irmãos, é assim, nós vamos procurar compreender qual é a vontade de Deus para nós, através do conhecimento de Deus, e viver de acordo com ela, se nós quisermos ser felizes. Nós tínhamos aqui preparado vários versículos, vários salmos que tratam sobre a felicidade. Nós vamos mencionar rapidamente alguns, por causa do nosso tempo, que já está se esgotando. Salmo 32, no verso 11 diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos, e exultai todos vós que sois retos de coração. Aí está a retidão e está a justiça. Salmos também de número 37 diz assim, que a felicidade deve estar no Senhor, que Ele dará o que o coração deseja, ou seja, agrada-te do teu Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se eu quero agradar a Deus, automaticamente eu quero fazer a vontade de Deus. Não tem como eu agradar a Deus se eu não satisfazer a vontade dEle, porque o prazer dEle está em eu agradar a Ele. E aí, isso. E Salmo 128 fala que sobre como é feliz aquele que teme ao Senhor. Nós já mencionamos o temor de Deus. Salmo 112 nós já mencionamos. Salmo 122 também pode ser considerado como um salmo de felicidade. Salmo 1, primeiro salmo da Bíblia, fala sobre ser feliz. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores se assenta. E aí depois lá no Salmo 1, lá na frente, fala, vamos relembrar aqui, Salmos 1, porque esse salmo eu gosto muito dele, eu considero o salmo, está entre os mais bonitos, os melhores salmos que nós temos. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, verso número 2, está aí, depois você pode ler o salmo de número 1, que você vai ver as bênçãos que decorrem da pessoa temer a Deus e ter prazer na lei de Deus, conforme nós já mencionamos. O 128, como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos, ou seja, nos caminhos de Deus, obedecendo a Deus, vai desfrutar do fruto do trabalho e será feliz e próspero. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 112 nós já lemos, a grande felicidade que está em não ficar preocupado, não ter medo, não ficar ansioso, não ficar preocupado com nada, porque nossa confiança está totalmente em Deus. Mateus 5 diz assim: felizes os que reconhecem que precisam de Deus, pois esse tipo de pessoa que fará parte do reino de Deus. Então ali no Mateus 5, é conhecido como o Sermão do Monte, começa no 5, vai até o 6, no capítulo 5 até o 6, então fala das bem-aventuranças, ali fala como que nós seremos abençoados, com que tipo de comportamento, que tipo de postura e de entendimento diante das coisas da vida e de Deus nós devemos ter. São capítulos muitíssimo importantes para nós. Na outra oportunidade nós vamos pregar, ministrar sobre essa passagem bíblica das bem-aventuranças, conhecido como Sermão do Monte. Então essa foi a mensagem para nós nessa noite, e que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos para vivermos contentes, confiarmos totalmente em Deus e na sua palavra, e assim nos realizarmos
através do cumprimento do propósito que Deus tem para nós e sermos felizes. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que essa mensagem tenha falado com você, que ela te proporcione paz, alegria, prosperidade, que você seja muitíssimo abençoado através de compreender e colocar em prática esses ensinamentos. É o que todos nós queremos e almejamos e esperamos, com fé em Deus e com a ajuda do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.